problema com a Igreja Católica Romana é a sua crença de que somente a fé em Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. A Bíblia claramente e consistentemente afirma que recebendo a Jesus Cristo como Salvador pela graça através da fé, nos é concedida a salvação. João capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 16, capítulo 18, versículo 33, Atos capítulo 16, versículo 31, Romanos 10, versículo 9, 10 e 13, Efésios 2, versículo 8 e 9. A Igreja Católica Romana rejeita isto. A posição oficial da Igreja Católica Romana é que uma pessoa deve crer em Jesus Cristo e ser batizada e receber a Eucaristia, junto com os outros sacramentos, e obedecer aos decretos da Igreja Católica Romana e fazer boas obras, e não morrer com qualquer pecado mortal, e etc, etc e etc. A divergência do catolicismo com a Bíblia nestes assuntos tão importantes como a salvação faz com que, sim, o catolicismo seja uma falsa religião. Se uma pessoa crer no que a Igreja Católica oficialmente ensina, ela não será salva. Qualquer afirmação de que obras ou rituais devem ser acrescentados à fé para se alcançar a salvação é uma afirmação de que a morte de Jesus não foi suficiente para comprar completamente a salvação. Enquanto a salvação pela fé é a questão mais importante se compararmos o catolicismo romano com a palavra de Deus, há também muitas outras diferenças e contradições. A Igreja Católica Romana ensina muitas doutrinas que estão em contradição com o que a Bíblia declara. Entre elas estão a sucessão apostólica, a adoração a santos ou Maria, a oração a santos ou a Maria, o Papa ou o Papado, o batismo de bebês, a transubstanciação, as indulgências plenárias, o sistema de sacramento e o purgatório. Apesar de afirmação dos católicos de que há base nas Escrituras para estes conceitos, nenhum destes ensinamentos tem base sólida e clara nos ensinamentos das Escrituras. Estes conceitos são baseados em tradições católicas, não na palavra de Deus. De fato, todos eles claramente contradizem os princípios bíblicos. A segunda pergunta: os católicos são salvos? É mais difícil de responder. É impossível dar uma afirmação universal a respeito da salvação de todos os membros de alguma denominação do cristianismo. Nem todos os batistas são salvos, nem todos os presbiterianos são salvos, nem todos os luteranos são salvos. A salvação é determinada pela fé pessoal, somente em Jesus Cristo para a salvação, não por títulos ou identificação denominacional. Apesar das crenças e práticas não bíblicas da Igreja Católica Romana, cremos que há crentes genuínos que frequentam as igrejas católicas romanas. Cremos que há alguns católicos que verdadeiramente colocaram sua fé somente em Jesus Cristo para a salvação. Entretanto, estes cristãos católicos são crentes, apesar do que a Igreja Católica ensina, e não por causa do que ensina. Em graus variáveis, a Igreja Católica ensina a partir da Bíblia e mostra às pessoas Jesus Cristo como o Salvador. Como resultado, as pessoas são às vezes salvas nas igrejas católicas. A Bíblia tem impacto sempre que proclamada. Isaías 55, versículo 11. Os cristãos católicos continuam na Igreja Católica por ignorância do que a Igreja Católica realmente significa, por motivo de tradição familiar e pressão de pessoas próximas, ou por desejo de alcançar outros católicos para Cristo. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica também leva muitas pessoas para longe de um genuíno relacionamento de fé com Cristo. As crenças e práticas não bíblicas da Igreja Católica Romana têm frequentemente dado aos inimigos de Cristo oportunidade para blasfemar. A Igreja Católica Romana não é a igreja que Jesus Cristo estabeleceu. Ela não é a igreja que é baseada nos ensinamentos dos apóstolos, como descrito no livro de Atos e nas epístolas do Novo Testamento. Apesar das palavras de Jesus em Marcos 7, versículo 9, terem sido direcionadas aos fariseus, elas descrevem com precisão a Igreja Católica Romana: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa